Bom dia, gente, tudo bem? Vamos retomar nossas aulas de EBD e eu quero dizer para você que a partir de setembro nossas aulas não serão apenas aulas gravadas no YouTube, mas teremos reuniões online para você participar de maneira mais dinâmica, no horário que a EBD acontecia antes, para quem sabe a gente conseguir aproximar mais de como era antes da pandemia, tá bom? Nessa época do ano, em 2019, nós contamos algumas histórias sobre a vida de Jesus Cristo e para meio que dar continuidade, agora a gente vai falar sobre algumas histórias da igreja primitiva através dos Atos do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Então, semanalmente nós vamos falar sobre 2 capítulos. Nessa primeira aula teremos a introdução, capítulo 1, capítulo 2, passando por cima assim, de forma mais panorâmica. Se você quer uma aula um pouquinho melhor, assim, com conteúdo um pouquinho mais profundo, quer participar mais, você participa com a gente das reuniões online que acontecem todos os domingos às 10h30 da manhã, tá bom? O link da apostila está na descrição, você baixa a apostila e vai preenchendo as lacunas que eu deixei, que eu vou responder à medida que eu caminho na aula. Beleza? Você já deve saber. Eu já pedi para você durante a semana ler alguns capítulos, aqui no caso capítulo 1 e 2 de Atos. Já pedi para você se inteirar de alguma maneira sobre a aula que nós teremos no domingo. Certo? Então vamos começar com a introdução. E a introdução de um livro começa falando sobre quem é o escritor. O livro de Atos, no caso, é escrito por Lucas. Lucas, que era médico. Paulo fala sobre isso, sobre Lucas ser médico. E o livro de Atos dos Apóstolos parece ter sido encomendado por um tal de Teófilo, possivelmente alguém nobre, alguém rico, que queria um relato histórico sobre a caminhada da igreja. E é muito interessante pensar que Lucas é cirúrgico no que diz respeito aos relatos. Ele é bem detalhista, ele pesquisa bastante e isso fica claro na maneira com que é tudo bastante detalhado à medida que você lê. Outra coisa bastante interessante que é bom a gente saber quando a gente vai ler o livro de Atos é que Lucas é o único estrangeiro a escrever qualquer coisa no Novo Testamento. Tanto o Evangelho segundo Lucas quanto o livro dos Atos dos Apóstolos são escritos por Lucas, que não é judeu, ele é gentil. E porque Lucas é gentil, quando ele escreve, ele faz um relato pensando naqueles que são de fora, que são estrangeiros, excluídos, como ele poderia ter sido em algum momento. Então, Lucas vai escrever visando os excluídos, os pobres, os trabalhadores não valorizados, mulheres. Então, Lucas vai falar sobre pastores que era um trabalho assim desprezado. Ele vai falar muito sobre as mulheres que participavam ali caminhando com Jesus, orando com os líderes da igreja primitiva. Lucas vai mostrar esse cuidado para com essa galera. E se no Evangelho de Mateus a grande comissão está lá no finalzinho do livro, o Evangelho de Lucas recebe a grande comissão a partir do livro dos Atos dos Apóstolos. Parece que Lucas e Atos dos Apóstolos eram um único livro, e em algum momento eles foram divididos em 2 volumes. Tá bom? Então assim, por cima, essa é a nossa introdução. Partindo para o capítulo 1, no capítulo 1 Jesus passa 40 dias exatamente conversando com os seus discípulos, com uma mensagem. Ele pede paciência para essas pessoas. É como se ele dissesse: não saiam de Jerusalém, eu vou para o Pai e vocês vão receber aquilo que eu prometi antes da crucificação. É muito interessante ver que os discípulos estavam desejosos de ver o reino de Deus, o governo do Messias. E para eles isso parecia ser muito mais importante, inclusive, do que a igreja que estava para tomar forma ali.
Mas Jesus, para ensinar sobre esse ponto, pensa no batismo de João. Ele fala que o batismo de João era na água, era para acontecer uma mudança externa, era uma lavagem só por fora. Mas quando viesse o Espírito Santo, quando viesse a promessa, era para acontecer uma lavagem, uma mudança interna. E o primeiro capítulo de Atos, então, é o tempo inteiro sobre Jesus falando da promessa que ele fez. Tanto que no momento que Jesus vai para o céu e tá todo mundo olhando para cima, o anjo fala: parem de olhar para cá. Vocês têm expectativa sobre o reino, mas agora vocês precisam ir para Jerusalém para esperar por aquilo que Jesus prometeu. E chegando em Jerusalém, a gente já tinha uma galera que parecia ser ali uma igreja já, mais ou menos 120 pessoas. E Lucas, né, relata a presença de muitas mulheres que estavam ali acompanhando. Mas à medida que eles aguardavam o cumprimento da promessa de Jesus, é como se seus corações ficassem inquietos. Então, Pedro tenta conversar com eles para ver se ele conseguia de alguma maneira driblar esse sentimento. Então ele relembra a história de Judas e faz menção de um salmo que relata a traição dele, onde o salmo fala de Judas, né, cumprindo o seu papel, em juízo, não em graça, mas cumprindo o seu papel. E Pedro ainda tenta organizar mais ainda aqueles sentimentos todos, quando ele pensa no número de apóstolos, né? Eles tinham uma relação muito interessante com as 12 tribos, então precisava ter 12 apóstolos. Pedro então fala: a gente só tem 11 porque Judas já era. Vamos tentar escolher alguém aqui. Ele pede para o pessoal dar nomes de pessoas que acompanharam Jesus durante de todo o seu ministério. E alguns escolhem Matias e um outro nome. Eles tiram sortes, que era o jeito deles, antes do discernimento do Espírito, entenderem que Deus estava falando para eles o que era para eles escolherem. Então eles tiram sortes, Matias é o escolhido, e ele é quem substitui Judas. Mas é muito interessante pensar que Matias tem um relato bastante discreto sobre o seu ministério como apóstolo, tanto da sua vida pessoal como sua obra. Parece para mim que faltou um pouco de calma da parte de Pedro e dos outros apóstolos no que diz respeito a escolher uma nova pessoa. É como se eles tivessem que esperar 9 capítulos, né, para conhecer um novo apóstolo. Bom, mas a gente não pode passar os capítulos sem algumas aplicações. E a primeira aplicação que eu quero que você pense comigo é a aplicação sobre oração. A oração serve para que a gente esteja conectado com Deus, no sentido de aguardar dele, confiar nele, para que as coisas da vida caminhem para aquilo que foi prometido. Então, você vai ver Jesus falando para eles aguardarem em oração, você vai ver o anjo falando para eles irem para Jerusalém, você vai ver a postura deles juntos orando, no sentido de tentar se conectar com Deus e sua promessa. E se a oração é importante por algum motivo, eu penso que um dos motivos mais importantes da oração ser feita é que a oração promove espera, promove calma. E essa é a segunda aplicação do capítulo 1. A gente impactada por Jesus quer viver dele. E eles queriam o reino, queriam Jerusalém forte, queriam os 12. Jesus fala: calma, agora vem a igreja. Um consolador vai aparecer, não o império de Jerusalém. E apesar de Matias ter sido escolhido e provavelmente ter sido uma bênção ali no meio deles, ele não parece ser quem Jesus queria para estar entre os 12. Certo? Capítulo 2, a gente já vai assim diretão mesmo. E esse capítulo é cheio de coisa, então eu decidi escolher algumas histórias ali mais relevantes pra gente não se perder, tá bom?
A primeira coisa que eu quero mencionar do capítulo 2 é sobre a festa de Pentecostes, a festa da colheita, onde todos os judeus da diáspora, né, que eram aqueles judeus que estavam espalhados pelo mundo antigo, gente da África, da Ásia, da Europa, que faziam uma espécie de peregrinação até Jerusalém para agradecer a Deus pela agricultura. No meio dessa festa, então, de maneira até meio abrupta assim, veio um barulhão, como uma explosão, como fogo, um vento impetuoso. E esse é o momento em que o Espírito Santo desce sobre aquele pessoal que estava ali esperando, reunido, sobre aquelas pessoas que participavam da festa de Pentecostes. E olha, não foi pombinha que veio. Como eu falei, foi um negócio assim barulhento. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo por lá. E Lucas fala sobre todo tipo de pessoa que estava presente e como eles começaram a falar em línguas. E talvez você esteja pensando no relato das línguas que a gente tem hoje em dia. Mas lá não foi bem assim que aconteceu. Tudo que era dito por qualquer pessoa, não importa a origem, você ia conseguir entender na sua língua materna. E isso aqui é muito bonito porque eu penso que demonstra um respeito da parte de Deus. Deus não quer mexer com a sua língua materna, não quer mexer assim de um jeito que não vá te fazer se aproximar dele. Então, ele tenta falar com você através da sua língua materna. Olha só que bonito isso. E é muito interessante pensar que parece que Jesus espera a festa dos Pentecostes para meio que potencializar a evangelização. E porque todo mundo conseguia entender tudo que era dito na sua língua materna, Pedro se levanta e começa a pregar. E se tem a língua do Espírito, tem a língua do capeta também, né? Porque você vai lá perceber que tem gente falando que aqueles homens estavam bêbados, estavam doidos, falando todo tipo de loucura. E Pedro começa a defender a si e as pessoas que estavam ali recebendo o Espírito Santo. Ele fala que era muito cedo, né, para o pessoal estar bêbado. Isso é um argumento meio bobo assim, né? Se ele for frequentar qualquer bar aqui do Jardim Boa Vista, Jardim da Abril, Cobre Raposo Tavares, ele vai ver que já tem gente no bar bastante cedo. Mas ele usou esse argumento aí para dizer que o pessoal não estava bêbado não. E ele fala que na verdade o que estava acontecendo era a profecia de Joel que estava se cumprindo. Depois ele fala sobre Davi e como Davi disse que o Messias seria morto e ressuscitaria, vencendo a morte causada por quem estava ouvindo Pedro. É como se Pedro falasse assim, foram vocês, como nada, ele falou assim, né? Vocês que mataram o Messias. E isso é muito forte, né? Bom, e depois de o povo ouvir isso, eles acabam se questionando sobre como eles deviam proceder. Poxa, se era uma profecia se cumprindo, se Davi falou sobre as pessoas que mataram Jesus Cristo, matariam Jesus Cristo, que seria morto, mas ressuscitaria, como é que eles então resolveriam esse problema de ter matado o Messias? Então Pedro, na última parte do seu discurso, diz: arrependam-se. Para todos aqueles que estavam ouvindo, para aqueles que aceitaram e entenderam a profecia do Messias. E para os que se arrependeram, eles foram então batizados. Imagina 3.000 pessoas se convertendo num grande culto, numa grande festa, sei lá como sendo batizados. Mas foram, então agora a festa estava completa. E eu quero que você pense que isso não foi só uma super festa, um super culto. Os convertidos, todos movidos pelo Espírito Santo, passaram agora a se reunir. Tudo que eles tinham de vida antes daquilo não era mais importante. O que era mais importante não era mais o eu, mas era o nós. Tudo em comum. Isso mexeu com a cidade, esse movimento da parte de Deus mexeu com o mundo. E é a partir dali que a gente vê de verdade a igreja se formando.
E como eu disse, a gente sempre tem uma aplicação para cada capítulo. A primeira aplicação é sobre a grande notícia, o arrependimento. Nós matamos Jesus, mas com amor ele concede salvação. E isso causa mudança de vida. Muda como você encara suas dificuldades, muda suas preferências, porque agora o mais importante é estar no caminho do Mestre. Outra grande aplicação que a gente pode ver nesse capítulo é sobre poder e missão. Quando bem interpretado, o Espírito em nós, o Espírito atuando em nós, se torna impulso para que outros saibam de Jesus. E assim como nós, tenham suas vidas mudadas. Você pode ver isso porque um covarde, um traidor, alguém que negou Jesus, anunciou o Evangelho para mais de 3.000 pessoas e se torna um grande líder cristão. E então é poder e missão porque você tem o Espírito, você pode ter esse poder para servir Jesus. Basta que você se entregue a Ele para que Ele possa te usar. Tá bom? Essa é o Drops da aula de hoje. E a gente se encontra então na semana que vem, tanto no vídeo gravado quanto na reunião online. Tá bom? Abraço, Deus te abençoe.